Suspeito de roubo é baleado pela polícia e morre em Santa Gertrudes. O policial em legítima defesa acabou aí fazendo disparo contra esse infrator da lei. Corpo de jovem encontrado no bairro Terra Nova. O homem foi alvejado por disparos de armas de fogo. Semana da Pessoa com Deficiência é aberta em Rio Claro. Inclusão está entre os temas abordados. A obra do Museu Histórico de Rio Claro está em fase de acabamento. Rio Claro Basquete já tem data e adversário definidos para a estreia na 7ª edição do NBB. Boa tarde. Começamos falando de uma doença que atinge milhares de pessoas, a doença de Alzheimer, que é uma das mais comuns entre a população idosa. E a estimativa é que no Brasil mais de 1 milhão de pessoas sofrem com o problema. Para alertar sobre os sintomas e possíveis tratamentos, a data 21 de setembro foi escolhida como o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Em Rio Claro, as atividades foram realizadas no Jardim Público para divulgar a doença, suas causas e o diagnóstico precoce. Aqui em Rio Claro, nós temos um programa de atividade física e de convívio social, que é uma forma de tratamento não farmacológico. Mas existe também tratamento medicamentoso. Embora não tenha a cura, melhora muito os sintomas. Coordenador do programa desenvolvido na Unesp de Rio Claro, com foco no tratamento dessas pessoas, explica que todos devem ficar atentos e não ignorar possíveis sinais do mal de Alzheimer. As principais características são: a memória recente fica prejudicada e também alterações de linguagem, alterações de percepção de tempo e espaço. E isso muitas vezes faz com que o idoso acabe se perdendo na área urbana. E isso tem sido estudado pelas universidades e há uma necessidade de tanto o poder público quanto a sociedade apoiarem a família para que o idoso continue vivendo na sociedade e não corra o risco de se perder. O profissional diz ainda que as causas da doença ainda são pesquisadas, porém a falta de trabalho que estimule o raciocínio pode sim ter influência. Na questão do trabalho, o trabalho que não exija o raciocínio, a hipótese é que ele tenderia a ser um fator de risco para a doença de Alzheimer. Isso foi feito um estudo na França, com freiras, por exemplo. Aquelas que tinham uma atividade desafiadora, conversavam com as pessoas, participavam do coral, tinham menos sintomas e menos doença de Alzheimer do que aquelas que ficavam muito isoladas do convívio social. Então há uma hipótese de que o trabalho monótono, repetitivo, sem estímulo cognitivo, tenderia a aumentar a doença de Alzheimer. E também a escolaridade. Quanto maior a escolaridade ou um trabalho de uso da mente, da memória, do cálculo, da comunicação, menor o risco de ter a doença de Alzheimer. Bom, e como foi falado na entrevista, a atividade física pode contribuir no tratamento de pessoas com mal de Alzheimer. Se você quer saber mais sobre o programa desenvolvido na Unesp, basta comparecer ao Laboratório de Atividade Física e Envelhecimento, que fica na Avenida 24A, ou também pelo telefone 3526-4312. E mudando de assunto, após 4 anos do incêndio que destruiu o Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga, em Rio Claro, o espaço ainda passa por reforma. Nesta semana, entrou em nova fase. Com o intuito de resgatar a história do passado, o processo de restauração promete conservar o patrimônio. Os trabalhos de reconstrução são minuciosos e o acabamento está concentrado na parte superior e interna do prédio. A parte externa recebe o aperfeiçoamento e será um dos destaques visuais da estrutura. Já está dividida, como era antigamente, os quartos, as salas de visita, os banheiros, a cozinha já está pronta aqui. A parte de cima também já está com o piso pronto, vai ser uma sala de exposições ampla, ou de concertos, ou de expressões culturais da nossa cidade. A parte externa nós estamos concluindo, vamos lentamente retirando os andaimes. Segundo o secretário da Cultura, houve uma demora para estabelecer o início das obras desde o incêndio até a liberação das verbas, o que acarretou o atraso do trabalho de reestruturação do prédio. A reconstrução do prédio todo, para aquele incêndio que havia acontecido alguns dias antes, obviamente demora muito tempo. A própria licitação, posteriormente, também demorou mais de 1 ano
para ocupar o projeto executivo e o início à licitação. Após a licitação, mais uma porção de meses até se obter toda a legislação pertinente de restauro do CONDEFAT. E segundo o secretário de Cultura, a nova previsão de entrega do museu é para julho do ano que vem. Confira algumas vagas do Pátio de Rio Claro para esta segunda-feira. Agente funerário, ajudante de forneiro, atendente de balcão, consultor de vendas, subchefe de cozinha, vigilante e porteiro. Os interessados devem comparecer com RG, CPF e carteira de trabalho no pátio, que fica na Avenida 3, número 536, no centro. E durante toda esta semana, universitários do curso de Direito vão poder receber mais informações sobre a profissão escolhida e ter contato com profissionais ligados à área. Leonardo Alves traz os detalhes da programação. Exatamente isso, Janaína. Na 11ª semana jurídica do curso de Direito do Claretiano Faculdade começa hoje a partir das 7h30 da noite. Eu vou conversar com o coordenador do curso, Dr. Euclides Jutkowski. Doutor, o que estará dentro das atividades deste ciclo que vai durar a semana toda? Leonardo, nós temos atividades a semana inteira. São 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós vamos ter uma abertura na segunda-feira. Convidamos 4 profissionais da carreira jurídica para falar o acesso, como são essas profissões. Então nós convidamos um juiz, um promotor, um delegado de polícia e um advogado. Então cada qual vai falar como que é a atividade para os alunos e para as pessoas conhecerem, né, aqueles que têm projeto de prestar um concurso ou seguir uma dessas carreiras, conheçam como são essas profissões. Na quarta-feira nós vamos ter um tribunal do júri simulado, que é o pessoal do 6º semestre que vai fazer esse júri. É coordenado por uma professora nossa, a professora Iádia Salum, que ela é responsável pela disciplina de Direito Processual Penal da faculdade. Na terça-feira, nós temos uma palestra com um juiz do trabalho, que vai falar a respeito da responsabilidade dos sócios em relação às condenações trabalhistas. Nós sabemos que as empresas, às vezes, sofrem processos trabalhistas e precisa entender, os sócios respondem ou não por essa condenação, né? Na quinta-feira, nós vamos ter um painel falando sobre políticas públicas. Nós convidamos um especialista em direito público. Ele vai vir falar sobre políticas públicas, num primeiro momento, e num segundo momento nós convidamos o secretário municipal de Justiça, o Dr. Gustavo, aqui de Rio Claro, para falar do impacto dessas políticas públicas no orçamento. Nós sabemos que as demandas são infinitas, mas os recursos são finitos. Então, esse tema é de muito interesse, né, para a comunidade acadêmica do curso de Direito. E na sexta-feira nós vamos encerrar com uma palestra muito boa. Convidamos o Dr. Saeg, conseguimos trazê-lo, ele tem uma agenda complicada, falar sobre o sistema capitalista de forma humanista. Ele tem a tese e ele vai explicar o porquê que ele entende. Ele até lançou um livro a respeito disso, que o sistema capitalista pode ser humanista. Então, nós temos uma atividade cheia, é uma semana organizada, elaborada especialmente para os alunos do direito, para que eles já começam a interagir com a sociedade e já ter uma visão mais crítica, né, de todo o processo e a evolução que é mesmo a sociedade. E um projeto de extensão da Unesp, desenvolvido pelo Departamento de Educação e Instituto de Biociências da Universidade, é colocado em prática desde o ano passado e busca mudar a realidade de muitos professores em sala de aula e também ajudar no aprendizado de crianças com dificuldades. O resultado já é positivo. Veja como funciona. Alessandra é professora de alunos da educação fundamental. Ela atua nesta área há muitos anos e em todas as turmas enfrenta o mesmo obstáculo. A maior dificuldade é o nível de aprendizagem que eles estavam. Dificuldade de reconhecer as letras, o som das sílabas, desenvolvimento das atividades em sala. Andréa Osti é a coordenadora do projeto, que envolve alunos e professores voluntários do Departamento de Educação da Unesp Rio Claro. Diante de uma experiência de mais de 10 anos como professora de educação fundamental, ela sentiu a necessidade de criar um plano de reforço extra-sala de aula para contribuir com o aprendizado dos alunos. O professor aponta para a gente crianças que têm dificuldade, e aí os voluntários da universidade vão para a escola, atendem num horário diferente do de sala de aula, né? Eles não concorrem com o professor tem a sala dele, as crianças são atendidas num outro espaço dentro da própria escola,
E aí, como o professor sinaliza para a gente quais são as dificuldades, nós montamos um projeto de intervenção sobre essas dificuldades. Então, é um atendimento bem pontual, bem específico na necessidade da criança. Uma das 3 escolas do município que recebe o programa é a Efraim Ribeiro dos Santos. Segundo o diretor, a proposta teve ótima aceitação de alunos e professores. Trata-se de um projeto inovador que trazem as alunas do curso de pedagogia para que desenvolvam um projeto junto às crianças com dificuldades. Mas não são apenas as crianças que saem ganhando. O trabalho é todo desenvolvido por alunas voluntárias do curso de pedagogia. Elas relatam os desafios e a satisfação da participação nesse projeto. A maior dificuldade que eu tive foi em preparar a aula, encontrar uma sequência para estar desenvolvendo as atividades, mas no ritmo do aluno. Então tem que sempre partir do que ele gosta, do que ele conhece, e a gente tenta pegar essas impressões, todas essas vibrações que tem em contato com o aluno para estar planejando as aulas. Quando a gente ensina alguma coisa para eles que eles não tinham compreendido o conteúdo e o olhinho deles brilhava, para mim era o mais importante. E principalmente na matemática, que já carrega com eles aquela coisa de que é difícil, né? De que é um conteúdo de difícil compreensão, e isso era o mais bacana. A ideia é de um reforço que acontece após as aulas, com grupos de alunos que estão na mesma fase de desenvolvimento. Desde sua implantação em 2013, o trabalho vem apresentando excelentes resultados. O resultado foi ótimo. Alunos que não reconheciam nem todas as letras do alfabeto hoje conseguem formar palavras com sílabas simples, que já é um grande avanço na nossa aprendizagem, para o nível de conhecimento deles.